Eu quero orar para começar o nosso culto, eu quero orar para começar a nossa mensagem de hoje. Vamos orar? Papai, em nome do teu filho, eu quero te agradecer por esta oportunidade e eu te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Pai, prepara o nosso coração para a volta dos cultos presenciais no primeiro domingo do mês de agosto. Prepara, Senhor, em nome do teu filho. Nos abençoa, Senhor. E envia vida, Senhor, para que possamos orar, abençoar estas vidas através da tua palavra. Que possamos ser luz nesse mundo, sal, para que as pessoas tenham sabor, Senhor, na sua vida espiritual. Que possamos ser usados por ti, para que a nossa vida, Senhor, espiritual, seja, Senhor, abençoada, tenha crescimento, em nome de Jesus. Fala conosco, para a tua glória. Amém. O que você tem pedido a Deus em oração? O que é que você tem pedido a Deus em oração? Como vocês sabem, eu estou lendo a Bíblia com um grupo de pessoas lá no WhatsApp. Começamos com 132 pessoas, hoje nós estamos com 100 pessoas. 100 pessoas que estão acompanhando a leitura da Bíblia. Como é que funciona? Eu leio 2 capítulos ou 3, algumas vezes, e alguns dias eu peço, olha, leia em casa esses 2 capítulos que eu volto no outro dia. Hoje, por exemplo, ficou a lição de casa aí por pessoal ler 2 capítulos para que eu possa voltar na segunda-feira. Por quê? Na segunda eu leio os capítulos, as pessoas têm o áudio desses capítulos. Então nós começamos com 132 pessoas, hoje estamos com 100, glória a Deus por isso. Já lemos 2 livros do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos e também Atos dos Apóstolos. E estamos lendo o Antigo Testamento. Nós já lemos 13 livros do Antigo Testamento. Nós lemos de Gênesis até 1 Crônicas, começamos agora 2 Crônicas. E eu me deparei com uma passagem ali muito interessante, você talvez conheça, e eu quero fazer uma reflexão sobre isso, sobre o que aquela passagem tem a dizer para nós. Então, abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Quando Salomão pede a Deus sabedoria. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Eu quero trazer uma reflexão bíblica e você já sabe, taca o dedinho no coração aí para que as pessoas possam receber a nossa live. Como assim, pastor? O Facebook engaja melhor quando você gosta, quando você comenta. Por isso que o teu comentário na live e também o teu dedinho aí no coração, mandando aí os emojis, se você é cringe, mande aí emojis, ou taca aí o dedinho no coração, ou deixa também um comentário. A maneira de você também glorificar a Deus, os comentários, é muito bom. Isso, glorifica a Deus. Coloca glorificação a Deus nos comentários. Se você está sendo abençoado, glorifica o nome do Senhor nos comentários também. Isso é muito bom. Então, eu quero dizer para você que nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, e isso ajuda muito. Então vamos lá, 2 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres, que eu te dou. Pede-me o que queres, que eu te dou. Se Deus aparecesse para você hoje, o que você pediria a Deus? Se Deus te desse a oportunidade, olha, diga para mim o que você quer hoje. Diga para mim o que você deseja. O que vai no seu coração. Peça o que você quiser, porque eu vou te dar. O que você pediria ao Senhor hoje? Alguns talvez pediriam dinheiro. Talvez uma quantia milionária, trilionária. Alguns pediriam dinheiro. Mas eu preciso lembrar para você que dinheiro acaba. Outra coisa, você não sabe até quando você vai viver. E você poderia ganhar trilhões hoje e morrer amanhã.
Talvez alguns pediriam saúde. Isso é um bom pedido, saúde. Talvez alguns pediriam saúde. Mas da mesma forma que você pede saúde para viver por muito tempo, a morte pode chegar de outro jeito. Você pode morrer de uma forma trágica, não é muito legal, não é? Então, o que você pediria hoje? Existem muitas coisas que passam pela nossa cabeça quando nós temos uma pergunta dessa forma. Olha, se Deus chegasse para você, o que você pediria? Existem muitas coisas que se passam pela nossa cabeça. Poderíamos pedir muitas coisas, eu não sei o que você está pensando aí, mas eu quero falar algo que eu aprendi nesta passagem bíblica, lendo ali para o grupo do WhatsApp, que é muito legal, muito bom. Você está lendo a Bíblia todos os dias e Deus vai falando com você diariamente. E através dessa mensagem, dessa palavra, desta leitura bíblica, eu aprendi algo, que na minha vida não pode faltar duas coisas. Duas coisas. Eu quero mostrar para você essas duas coisas que não pode faltar na tua vida. Na tua vida. E que você pode pedir sim em oração. E em primeiro lugar, aquilo que Salomão pediu, que é sabedoria. Vamos ler a passagem? Vou pegar aqui meu óculos. Segunda Crônicas 7, versículo 8. Respondeu Salomão. Deus falou, pede porque que tu queres. Agora, em continuando, o versículo diz, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Agora, olha o que o Salomão pediu. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu vou acrescentar mais uma coisa, eu falei duas, mas três. Sabedoria e conhecimento. O conhecimento é aquilo que você tem para agir com sabedoria. Quando a gente fala assim para uma pessoa, você é preconceituoso. E muitas vezes não é preconceito, é uma opinião de alguém que julgou a situação e passa o que ele pensa. Ou passa o que ele pensa através de estudos, através do conhecimento que ele absorveu durante toda a sua vida. E aí ele vai agir com sabedoria. Você absorve o conhecimento. Então a primeira coisa que você pode pedir, deixa a segunda sabedoria, mas vamos falar da primeira. Conhecimento. Senhor, me faz conhecer o teu poder. Me faz conhecer, Senhor, as coisas. Tanto para a minha vida do dia a dia, como para a minha vida espiritual. Eu preciso conhecer, Senhor. E através da palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você vai obtendo o quê? Conhecimento da vontade do Senhor. Vai descobrindo como Deus age, como o reino de Deus é. Agora, Salomão pediu algo não para a sua vida espiritual, mas para a sua vida diária. Salomão também pediu sabedoria. Então, em primeiro lugar, você pede conhecimento ao Senhor. Me faz conhecer, Senhor, as coisas, para que eu possa agir. Aí a segunda opção, sabedoria, para que eu possa agir com sabedoria. Meu querido, a melhor coisa é viver com sabedoria. Sabe por quê? Porque ela me traz a certeza do que fazer com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu conheço. E mais, ela me ensina cada dia a viver e me relacionando com tudo que tenho, de modo saudável. Então, sabedoria é necessário.
Talvez você pensou em dinheiro, uma casa, um automóvel, a cura, eu não sei. A sabedoria, meu querido, e conhecimento é uma das coisas que não podem faltar na nossa vida. Tanto na vida secular, ou na vida do dia a dia, no teu dia a dia com a tua família, com teus filhos, no trabalho, como também na tua vida espiritual. Mas pastor Salomão pediu sabedoria, Deus deu para ele sabedoria, eu sei da história. Mas no final da vida ele chegou a sacrificar, ofertar a outros deuses, é verdade. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso durante essa mensagem, então fique comigo até o final desta mensagem. Está online. Talvez você queira aí colocar em algum programa de TV, assistir um jogo, ou fazer alguma outra coisa. Fica comigo, querido, porque esse é o momento que Deus vai falar ao teu coração. Esse é o momento que Deus está falando com você, mesmo que seja online, para que a tua vida espiritual seja abençoada, para que você seja abençoado no teu modo de viver. E eu vou falar o porquê que Salomão chegou no final da vida com todos esses problemas que você conhece, sacrificando até outros deuses. Mas nesse momento eu quero refletir com você sobre a oração de Salomão. Ele pede sabedoria, mas para si mesmo? Não. Ele pede sabedoria não para si, ele pede sabedoria para governar um povo que não era dele. O povo de Deus. Que a Bíblia diz, e nós lemos, que eram milhares, como o pó da terra. Quantas pessoas iriam pedir a Deus sabedoria, meu querido? Passou pela sua cabeça isso quando eu fiz essa pergunta? Quantas pessoas iriam pedir a Deus talvez uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estar em outro lugar, de morar em outro lugar, ou até mesmo de uma conta bancária boa? Mas será que passou sabedoria pela sua cabeça? Quantas pessoas iriam pedir a Deus se tivesse oportunidade de Salomão de pedir algo e nunca pensou em sabedoria? O mais interessante é que Salomão pediu a Deus sabedoria, sabe por quê? Porque através da sabedoria você tem discernimento. Deus, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Não foi nem para mim. Eu não quero nem para mim, Senhor. Eu não estou orando para mim, mas eu quero cuidar do seu povo. E através disso, e através da sabedoria, Deus deu a ele discernimento para governar o povo. Deus deu a ele capacidade de tomar decisões com sabedoria, discernimento, conhecimento. Deus deu a ele a possibilidade de resolver os problemas que apareciam durante o dia. Vocês lembram uma ministração que eu fiz sobre duas mulheres que levaram uma criança e uma criança morreu no meio da noite? As duas mulheres estavam amamentando, tiveram filhos ao mesmo tempo e uma delas morreu, e a outra chega e põe o filho morto lá pertinho do corpo daquela mulher. E aí, duas crianças, uma morta e as duas mães dizendo que eram mães daquela criança. Quantos problemas você teve na sua vida que você não sabia o que fazer? Quantos problemas que você passou, ou quantos problemas você está passando de você dizer assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Foi por isso que Salomão pediu sabedoria, porque quando chegasse os problemas na frente dele, ele precisava resolver como rei. O problema do dia a dia do povo de Israel, os problemas que iriam surgir. Agora pensa comigo. Se nós parássemos um pouquinho de pedir algumas coisas materiais para Deus, se nós parássemos um pouquinho de pedir ou fazer alguns pedidos pessoais ao Senhor, aqueles pedidos que estamos acostumados a fazer, e pedisse sabedoria, será que nós não teríamos resolvido muitos problemas que nós penamos em resolver e que talvez alguns nem foi resolvido? Será que nós não teríamos resolvido diversos problemas que aparecessem ou que apareceram no dia a dia? Mas como é que a gente ora de vez em quando? Senhor, resolve esse problema para mim. Eu não sei o que fazer, Senhor. Resolve para mim. Faz isso, Senhor. Às vezes a gente fala até para Deus fazer. Faz isso, Senhor. Como se Deus não soubesse o que fazer.
Senhor, resolve esse problema. É claro que existem problemas que nós não temos nem o que fazer. Por exemplo, se você precisa de um milagre, você vai pedir sabedoria? Não, você vai pedir um milagre. Porque Deus é o dono do sobrenatural. Você não pode fazer o sobrenatural com as suas mãos. Mas existem problemas que nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos ensine, que Ele nos dê sabedoria de como enfrentar. Está aí uma pandemia que a gente vai precisar enfrentar. Senhor, me dê sabedoria para mim agir, Senhor, agora, a partir de agora. Porque se eu estava até conversando com meu pai hoje, se a gente começar a deixar com que o medo tome conta do nosso coração, esse medo vai nos paralisar. Mas se nós pedirmos, ou se pedirmos sabedoria a Deus, Ele vai nos dar. E nós vamos saber como agir daqui para frente, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa vida volte ao normal. Não sei nem se vai ter um normal, mas um novo normal, uma nova vida, eu não sei. Mas Deus vai te dar sabedoria de como agir. Não estou falando de milagre. Tá aí. Eu esperei a maioria das pessoas tomarem a vacina. Eu orei a Deus, Senhor, tá todo mundo voltando com os cultos. Nós não voltamos, Senhor. Tá demorando, como é que faz? E o Senhor falou. E o Senhor me deu discernimento. Através do quê? Através do conhecimento. Eu tive conhecimento que eu tomei a vacina, a primeira dose, minha esposa tomou. Aí eu conversei com uma pessoa que já tomou as 2 doses, o outro já tomou, o outro já tomou as 2 doses. Peraí, então nós vamos voltar quando a maioria dos nossos irmãos, a maioria do grupo de risco, esse pessoal já tomou a vacina? Já. Então vamos voltar, com todo cuidado, com sabedoria. Sabe por que nós precisamos pedir sabedoria? Porque quando eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento de como agir para não sofrer mais com o problema. Peguei esse problema como exemplo, mas vamos usar outro do dia a dia. Você tem uma amizade que te atrapalha na vida. Você tem uma amizade que te atrapalha na vida. E você está lá se alimentando das palavras daquela pessoa e você não percebe que essa pessoa está te fazendo mal, está te levando a você não enxergar a solução do problema. Mas você está lá. Você não percebe que você deve se afastar dessa pessoa. Se Deus te der sabedoria e discernimento, você vai entender e você vai começar a verificar que as palavras daquela pessoa não condiz com a vontade de Deus e não condiz com uma vida que Deus quer para você. E aí você tem que tomar uma atitude, ou você vive dessa forma ou você se afasta. Quer ver um outro problema que se nós não tivermos sabedoria e discernimento, a gente se enfia no problema? Agir na impulsividade, agir no impulso. Tem gente que age no impulso sem parar para pensar na consequência do teu ato, dos seus atos. Ou seja, age sem sabedoria, age no impulso. Aí vem os problemas. Quer ver? Troca de emprego sem pensar se é o momento correto, sem pensar se aquela empresa está dando aquilo que talvez você já tenha no seu trabalho. Troca de emprego, assim, eu vou trocar de emprego. Mas o momento é bom? O que a empresa vende? Será que você não corre o risco de ficar desempregado daqui para frente? Você não tem uma segurança financeira no teu trabalho, no trabalho que você está tendo? Ah, mas eu não gosto. Peraí, a questão de gostar ou não te dá segurança financeira ou é o teu salário durante o mês? E às vezes as pessoas agem na impulsividade, pensando que vai na fé, e se jogam em algumas roubadas que até parecem ser boas, mas no final vai entender que foi falta de sabedoria e discernimento.
E muitas vezes as pessoas se dão mal por causa disso. Muitas vezes nós pedimos a solução dos problemas, aí a pessoa começa a pedir para Deus, Deus, ai, age assim, Senhor, o que eu faço, Senhor? Oh, meu Deus, agora eu fiquei assim. Peraí, muitas vezes nós pedimos a solução dos problemas e não pedimos sabedoria de como lidar com eles. Salomão não pediu riqueza, um exército poderoso, mas ele pediu sabedoria. Para quê? Para agir no dia a dia com um povo que não era dele. Porque ele sabia que a maior riqueza que ele poderia ter era a sabedoria. Se ele não sabia naquele momento a importância da sabedoria, ele ficou sabendo no final da sua vida. Porque ele deixou registrado lá em Provérbios 3, versículo 13 e 15, o seguinte: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis. E tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela. Se você tem sabedoria, você consegue ter não ter, mas você consegue saber como agir com os teus problemas. Você precisa, meu querido, ter sabedoria e conhecimento. Você precisa saber viver com sabedoria. Sabe para quê? Para criar teus filhos, por exemplo. Em um mundo que está pronto para deturpar todos os conceitos éticos e morais dessa criança. E você precisa ter sabedoria, ter conhecimento daquilo que está acontecendo com teu filho e agir com sabedoria. Você precisa viver com sabedoria para manter o seu casamento. Porque os problemas vão surgir sim. E você que quer uma namorada, um namorado, você que quer casar um dia, você tem que pedir a Deus sabedoria, filho. Sabedoria para não se meter em encrenca. Porque muitas vezes você olha por fora, é um pão. Olha que lindo. Você não vê como ele se relaciona com a mãe e com o pai, tanto ele como ela, tá? O relacionamento com os seus pais, o relacionamento com os seus amigos. Você não vê se a pessoa é violenta ou não, ou como é que ele age. Outra coisa, não vá pela aparência. Ele é um pão, porque você pode comer o pão que o diabo amassou um dia. O pão pode ser lindo por fora, mas por dentro pode estar bolorento. Isso eu estou falando tanto para homem como para mulher. Então você precisa pedir sabedoria e discernimento. Senhor, eu preciso de uma pessoa que tenha sabedoria e discernimento, Pai, para viver comigo diante do teu reino, diante da tua casa. Porque dependendo com quem você casar, ele ou ela te tira do reino de Deus. Ele ou ela te tira da casa do Senhor. Foi assim que aconteceu com Salomão. E eu quero ler o que Deus, ou melhor, a oração, no versículo 10 de Salomão, é isso. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem julgaria este teu povo, teu grande povo, Senhor? A tua oração tem que ser essa, meu querido. Senhor, me dá sabedoria e discernimento para que eu possa viver conforme a tua vontade, para que eu possa saber o que fazer durante o dia, durante os problemas. Surgir um problema, Senhor, eu preciso saber o que eu faço. Durante esse problema, como eu começo resolvendo, como eu vou agir no meio e como eu vou finalizar esse problema para que eu possa glorificar o teu nome. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa analisar o que está na minha frente e tomar uma decisão certa, Senhor. Quando Salomão orou dessa forma, olha o que Deus respondeu lá no versículo 11 e 12. Eu acho que você não fechou sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Leia aí. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, porque houve isso no teu coração, e não pedistes riqueza, nem fazenda ou honra,
nem a morte dos que te aborrecem, os teus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, olha aí, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Deus está falando assim, eu vou te dar sabedoria. E olha o que Deus fez. Deus não deu só sabedoria e conhecimento, olha, e vou te dar riquezas, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Só para você ter uma ideia, eu vou ler o que Deus deu a Salomão. Versículo 14. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e juntou ao rei em Jerusalém. Se você ler comigo, lá no grupo de WhatsApp, você entende e sabe qual é o valor de um exército. Versículo 15. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salomão não ganhou só sabedoria de Deus, mas ganhou muito mais. Deus deu sabedoria a Salomão. Mas, meu querido, durante a sua vida, eu acho que ele foi começando a colocar a sua força, a sua sabedoria em primeiro lugar diante do Senhor. Começou a deixar os conselhos de Deus de lado. Ele começou a deixar os conselhos do Senhor de lado e começou a agir com a sua própria sabedoria. Ele tinha sabedoria? Sim, mas deixa eu dizer uma coisa. Nada, nenhuma sabedoria humana é superior à sabedoria divina. Nenhuma sabedoria humana é superior aos conselhos de Deus. E durante a sua vida, Salomão perde algo. Durante a sua vida, Salomão perde algo que você não pode perder. E aí está a terceira coisa que você tem que pedir a Deus. Sabedoria, conhecimento, primeiro, segundo, terceiro. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Senhor, coloca temor em meu coração. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor anda com a sabedoria. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Olha que interessante. Vou colocar uma quarta coisa aqui. Prudência. Conhecimento, sabedoria, temor do Senhor e prudência. Só a sabedoria não resolve. Mas se nós tivermos o temor do Senhor, nós não vamos deixar com que a sabedoria tome o lugar dos conselhos de Deus. Porque nós vamos entender que Deus, Ele é superior a qualquer sabedoria humana. Eu posso ser o mais sábio do mundo, como Salomão, mas se eu não tiver o temor a Deus, eu vou entrar por caminhos que me levam para longe do Senhor. Não podemos deixar com que a sabedoria seja o guia, um guia sem direção. O que guia a sabedoria? O temor do Senhor. Quando eu tenho o temor do Senhor, eu uso sabedoria para escutar os conselhos de Deus. Quando eu tenho o temor do Senhor, Ele me ensina. E aí eu não vou deixar de lado, por mais que aquele conselho pareça para mim, naquele momento, uma loucura. Não é? Vai lá e constrói uma arca. Senhor, eu não estou nem numa cidade marítima.
Nunca choveu. Vai cair água do céu. Como é que é isso? Eu vou mandar água para tudo quanto que é lugar. E aí? Noé falava com um, eles iam da cara dele. Qual era o conselho de Deus? Faça a arca. Ele obedeceu? Obedeceu. Pergunto para você, aqueles que duvidaram de Noé foram salvos? E quem é que foi salvo? Aquele que escutou o conselho do Senhor. Por mais que se parecesse uma loucura. Quando eu deixo a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, eu tomo decisões baseadas na minha sabedoria e não na vontade de Deus, e aí eu posso entrar pelos canos. Salomão deixou os conselhos do Senhor de lado, começou a crer na sua própria sabedoria. O Senhor tinha falado para ele assim, olha, não se envolva com esse povo. Ele foi lá e se envolveu, trouxe até as mulheres para ele, pegou uma mulher de cada povo, esses povos tinham idolatrias, chegou ao ponto das mulheres perverterem o coração de Salomão, e o que aconteceu? Salomão deixou com que elas fizessem ali um lugar para sacrifícios a seus ídolos. E no final, contaminou o coração de Salomão, e ele acertou conviver com a idolatria. E no final, começou até mesmo a oferecer sacrifício a esses deuses. E aí, sim, que eu digo que eles começam a entender durante toda a sua vida que o temor do Senhor é o que mais importa entre esses 3 ou 4 que nós falamos. Porque a prudência é aquilo que vem através do temor. Quando você é prudente, você não toma uma decisão precipitada. Mas ali você já teve conhecimento, você tem sabedoria de como agir. E se você não tiver o temor do Senhor, você toma qualquer decisão. E no final da vida, Salomão chega a dizer o seguinte. Está escrito em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Quer dizer, de tudo que eu vivi, gente, tive riqueza, tive tudo. No entanto, ele chega a dizer, vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Mas lá no versículo 13 ele escreve algo. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Ou seja, peguei aqui e vou fazer uma conclusão do que eu vivi. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, que a tua oração possa ter um pedido diferente a partir de agora. Pedidos, né? Que você possa pedir sabedoria, que você possa pedir conhecimento, porque agir sem conhecimento não é agir com sabedoria. Que você possa pedir prudência e que você possa pedir na sua vida temor a Deus. Amém?